Oi, gente querida, que honra, que prazer, que alegria estar com você mais uma vez. E o tema de hoje é um tema super instigante, intrigante e é resultado de muitas perguntas que me fazem, pessoas querendo saber de onde vem a alma, de onde vem o espírito. Bom, em primeiro lugar eu quero explicar o que é o que, né? Porque, segundo a Bíblia, nós somos seres espirituais que habitam no corpo e têm uma alma. A alma e o corpo, na verdade, fazem parte da nossa vida humana, física, aqui na Terra. Isso é tanto verdade que a palavra grega para alma, psique, no Novo Testamento, ela é usada até para se referir à vida de animais. Quando no livro de Apocalipse fala que morreu não sei quantos, um terço das vidas que estão lá, dos seres do mar, no grego é psique, as almas. Portanto, a alma, na verdade, significa a sede das emoções, dos sentimentos, tem a ver com o nosso cérebro. O corpo é a sede dos 5 sentidos. Então, o indivíduo não precisa nem ser cristão e ele tem alma e corpo vivos. Aliás, quem domina a vida de um indivíduo que não nasceu de novo é a alma. O indivíduo é completamente dominado pela sua alma. Já o espírito não. O espírito, ele é a porção imaterial que nos faz semelhantes a Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade. Deus é espírito. Então, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, diz respeito ao espírito. Mas a pergunta, portanto, que muita gente faz, pastor, de onde vem a alma? Na verdade, as pessoas estão querendo saber de onde vem o espírito. Existem algumas teorias. Há uma teoria meio que popular, eu não sei muito bem de onde vem isso, mas que há um banco de almas, que Deus, quando criou todas as almas e elas ficam nesse lugar, nesse banco, até que chegue a hora do nascimento. E aí, então, Deus dá uma ordem e o indivíduo vem e encarna num corpo e a pessoa então nasce, tá? Isso não é bíblico, gente, não tem nenhum respaldo bíblico e, portanto, eu já vou passar adiante. A segunda teoria é uma teoria bem antiga, chamada de traducianismo. Traducianismo é uma ideia de que vem de camadas, como se Adão, a alma de Adão, fosse a alma primeva, a alma primeira de todas, a partir da qual todas as demais almas da humanidade fossem como se cadeias, como se layers, como se fossem camadas da alma de Adão e que vem para as pessoas. E o principal defensor dessa teoria, né, do traducianismo, foi o Tertuliano, um teólogo do início do século II, né, que viveu entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. Então, ele explica que porque todos nós nascemos de Adão, que nós não somos só descendentes físicos de Adão, que nós herdamos também parte desta alma original e por isso o pecado original teria passado para todo mundo. Bom, eu pessoalmente não acredito muito nesta visão também. A terceira visão é que Deus ele cria cada alma, ou cada espírito ex nihilo. Ex nihilo, do latim, significa do nada. Deus ele cria cada indivíduo para ser um indivíduo independente. Todos nós somos descendentes de Adão do ponto de vista genético, né? E recebemos também a maldição espiritual que veio sobre ele, está sobre toda a humanidade, portanto nascemos em pecado, porém o nosso espírito é individualizado. Deus criou particularmente independente a Adão, tá? Eu sou mais dessa visão e dessa teoria. Porque quando Deus cria Adão e Eva, ele sopra sobre eles, né, o fôlego de vida. E quando ele sopra o fôlego de vida, Adão se torna alma vivente.
E, na verdade, Deus o faz corpo, alma e espírito. Agora, então, se houvesse um banco de almas, Deus não teria soprado naquele momento específico, porque este banco de almas, ou banco de espíritos, já existiria pré-existentemente à criação de Adão. Eu creio que esta visão é a visão mais bíblica, porque, segundo a Bíblia, cada um de nós é um indivíduo com uma identidade. E nós não somos subproduto e nem camadas de ninguém mais. Somos seres criados por Deus com características, com temperamento, com dons, com talentos, com propósitos. Cada um criado por Deus na hora da concepção. Na união do espermatozoide com o óvulo, Deus ele não só cria um ser vivo, mas ele também estabelece ali a identidade daquele indivíduo, dando a ele espírito, alma e o corpo que vai se formar, né? Mas tem algo que é muito interessante. Vocês sabiam que os chamados gêmeos univitelinos, eles nascem inicialmente de um esperma somente e de um óvulo. Estas duas sementes, né, quando se unem, formam o chamado ovo, que já é um ser vivo. Agora, diferentemente dos gêmeos bivitelinos, que são dois espermatozoides fecundando dois óvulos diferentes, os gêmeos univitelinos, eles são formados de um único ovo, ou seja, um único espermatozoide com um único óvulo que se unem e formam um único ovo. E quando se dá, portanto, esta divisão? Em torno do 8º dia. Então, quando eu estava conversando com esse médico, e porque entrou na questão do aborto e tal, ele fez a seguinte reflexão. Mas espera lá, se você está dizendo que é exatamente no 1º dia, então, no momento que há a multiplicação e que este ovo se divide entre dois seres diferentes, geneticamente idênticos, né? Porque os gêmeos univitelinos eles têm a mesma genética, nascem inclusive com a mesma impressão digital. Ele diz o seguinte, então pera lá, então o primeiro espírito veio no 1º dia, na hora da concepção, e o segundo, quando se multiplicou, ficou sem espírito? Aí eu falei, puxa vida, interessante isso. Então, talvez isso possa nos remeter a uma reflexão de que até o 8º dia, aqui é só uma suposição, tá, gente? Não estou defendendo essa teoria, pelo amor de Deus, não me chame de herege. Mas será que não existe a entrada do espírito lá naquele serzinho que nasceu, não acontece então neste 8º dia? E até o 8º dia, que é o tempo de se multiplicar, né, de se dividir, o indivíduo tivesse somente corpo e não tivesse alma e espírito? Não sei. Esse é um daqueles mistérios que a gente só vai ter a resposta quando estiver na presença de Deus. Tá bom? De qualquer forma, queridos, biblicamente falando, eu creio que somos seres individuais. Somos responsáveis pelos nossos atos e ainda que tenhamos as consequências de Adão, nós temos as nossas escolhas e vamos dar conta diante de Deus por aquilo que somos como indivíduos, pela potencialidade que Ele nos deu, né, pelo Espírito que Ele nos deu, pela semelhança que Ele compartilhou, a sua semelhança que Ele compartilhou conosco. Tá bom? Eu espero que você goste. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, porque eu acho que isso vai responder muitas dúvidas de muita gente. Tá bom? Amo vocês. Se está curtindo o vídeo, compartilhe. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, clica no sininho, porque certamente você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Beijo grande no coração de todos. Deus te abençoe.